Olá, pessoal. É um prazer estar aqui novamente com vocês para mais um Prosas MP. Queria começar agradecendo muito o feedback positivo que a gente teve desde que a gente começou essa jornada. Foram bate-papos muito gostosos e a gente escutou muita coisa positiva. Então, para dar continuidade nessa iniciativa, hoje a gente tem aqui um convidado muito especial, nada mais, nada menos do que Weber do Amaral. Ele que já é um professor muito renomado na Exalc, ele que é investidor, ele que é produtor rural, ele que também é fundador da Plantse, é um dos maiores especialistas falando de crédito de carbono e todo esse cenário no Brasil. Então vai ser um prazer conduzir essa conversa, acho que vai ser bem gostoso. Completando a banca aqui, a gente tem João Paulo Zampieri, que é sócio fundador das MP, vocês conhecem muito bem ele. Então, professor, muito bem-vindo, vai ser um prazer bater um papo com você hoje. O prazer é meu e estar aqui na mesa com vocês. As MP acho que tem feito um trabalho maravilhoso nos últimos anos, eu diria, para formar novas pessoas, para ajudar as pessoas a pensarem como que vai ser o futuro do agro. E para mim é um prazer estar aqui. Que bacana, Weber. Para a gente, quando o João Vitor confirmou que você tinha confirmado, eu fiquei muito feliz. O Weber é um grande amigo nosso, a gente tem estado junto, mas a agenda do professor não é uma agenda fácil, né? E tenho certeza que nosso público, nossa audiência vai ficar muito feliz com o que a gente vai poder trazer aqui, porque o professor, para mim, é uma inspiração no agronegócio. Nós vamos ter que selecionar o que a gente vai conversar, porque de fato dá para conversar sobre muita coisa contigo, né? Poderíamos também dedicar um tempo só para falar do Timão, é um corintiano, e só para todo mundo aqui ficar a par, né? Tá super feliz, porque há pouco aí o Timão foi campeão da Copinha e já começamos o ano de para direito. Certo, professor? Com certeza, né? A gente tem que ver o que é importante para nós, né? O Timão é parte dessa jornada nossa. Parte dessa jornada. É um prazer ter uma bancada inteira de corintiano aqui, né? É isso aí, já perdeu uma audiência dos palmeirenses, mas vamos lá. Não, mas tudo bem, vamos. A gente os inclui, né? Eles não têm mundial, mas a gente dá um para eles. Né? Tá certo. Professor, mas vamos lá, o pessoal te conhecer agora falando sério, seja bem-vindo todo mundo, os palmeirenses, os são paulinos, os santistas, os flamenguistas, vamos que vamos, né? Todo mundo aqui no agro, todo mundo é importante. Fala para nós um pouquinho, para o pessoal te conhecer melhor, sobre a sua jornada aí. Formou, e aí? Deixa eu contar a história, né? Porque eu venho de Araraquara. Araraquara tem outro time de futebol chamado Ferroviária. Então, a minha história vem muito dessa história. Meus avós, meu avô era ferroviário, né? Então, ele era ferroviário e na minha jornada eu sempre tive, eu acho que um interesse para fazer e entender um pouco a transição entre... A gente nem falava em sustentabilidade lá atrás, né? Mas o meu primeiro emprego foi em uma grande empresa florestal, aí depois eu saí do país, eu fui fazer meu PhD na Universidade de Harvard e de lá não parei, vim para a Exalc. Depois fui trabalhar no exterior, trabalhando num organismo internacional ligado às Nações Unidas e ligado à FAO, hoje administrado pelo Banco Mundial. Então, me possibilitou ter uma visão muito importante do que estava acontecendo fora do Brasil. Então, eu fiquei muito tempo fora do Brasil. Voltei para o Brasil a convite do Roberto Rodrigues para dirigir o Polo Nacional de Biocombustíveis, que era a primeira iniciativa de a gente organizar as informações que estavam associadas ao tema do etanol e do biodiesel. E aí depois, com outros parceiros e amigos, eu acabei empreendendo e desenvolvendo talvez uma visão que, se a gente não tiver capital empreendedor e o capital das pessoas, a gente não consegue avançar em coisas que a gente deveria estar fazendo para tornar o agro brasileiro mais competitivo e cada vez mais inovador. E nos últimos anos eu criei uma startup muito focada para desenvolvimento de projetos de carbono, não só no agro, mas em várias cadeias que precisam ser descarbonizadas. E é isso que eu estou fazendo agora, uma missão de descarbonizar e uma transição para novas matrizes e modelos econômicos, né? Poxa, muito bacana essa história. Você já falou dois pontos aí que eu acho que é demais de interesse do público, né? Essa questão das pessoas, do empreendedor. Você dá aula, você trabalha com agrônomo e tal. Já vou querer discutir um pouquinho mais sobre isso. Mas você acabou de falar de um outro tema que atrai demais o público. Eu vejo que tem um desconhecimento muito grande do país. Se fala muito e se sabe pouco. E se mexe menos ainda. Talvez nós estamos tendo chance de conversar aqui com uma das poucas pessoas que tem a condição de explicar um pouquinho o que é essa questão de carbono, em que momento nós estamos. E nós tivemos aí uma
uma organização disso, né, em termos de regulatórios. Seria legal você explicar um pouquinho para o público onde a gente está, que momento a gente está no país em termos da situação da pegada de carbono. Eu acho que é legal colocar como a gente está como país. Eu sei, professor, que você conhece aí sobre várias indústrias, um pouco do que está acontecendo e também no agro, porque tem muito mito e verdade dentro do quanto que o agro está evoluído ou não dentro dessa questão do carbono. Com certeza. Mas antes de a gente fazer o recorte para o agro, acho que é importante a gente fazer o recorte para o clima do planeta. Então, esse tema do carbono, ele vem dentro de uma conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, aonde ela organiza reuniões periódicas, e essas reuniões periódicas dentro dessa convenção são chamadas de COPs, né? E a última COP que a gente teve em novembro trouxe muito claramente 2 temas. Que as indústrias de óleo e gás estão assumindo que elas precisam ter uma transição para novos modelos energéticos. Então, pela primeira vez, a indústria de óleo e gás mostrou que elas estão compromissadas com essa transição. E o segundo tema... Você sente que dá para a gente assumir que elas... É autêntico isso, elas começam a assumir isso. Não é só autêntico, mas eu diria... é fundamental para que elas sobrevivam, né? Então, a gente imaginar que a gente vai viver sem óleo e gás, não é verdade isso, né? A gente vai ter que ter uma forma de usar esses insumos energéticos de uma forma mais inteligente, porque a gente precisa de energia. Então, e essa energia é fundamental. Como isso vai se dar é o grande desafio que a gente vai estar vivendo nos próximos 50 anos. Nós vamos viver sem óleo e gás, sem petróleo nos próximos 50 anos? Não vamos. Mas a gente vai ter que conviver de como usar esse recurso de uma forma inteligente e quais são as outras fontes de energia que vão complementar. Então, esse foi o primeiro tema dessa última COP que aconteceu agora. E o segundo tema, que foi um tema super importante, é como a agricultura contribui com isso. Então, também pela primeira vez, a agricultura estava ali claramente com um documento específico tratando sobre o tema da agricultura e quais os novos modelos dessa agricultura. Fazendo recorte para o Brasil, passou no Congresso agora em dezembro, um projeto de lei no Congresso e foi para o Senado que cria um mercado regulado de carbono no Brasil. Isso é super importante, porque até então a gente operava e opera no mercado voluntário de carbono. O que isso significa? No mercado voluntário, a gente trabalha com volumes e projetos de carbono relativamente pequeno em relação ao potencial que nós temos que ter quando a gente assumir as metas climáticas planetárias, que é estabilizar a temperatura do planeta em 1,5 graus nos volumes pré-industriais, como a gente faz a transição energética. No mercado regulado, isso escala. Então, é importante o Brasil entrar para esse grupo de países que estão no mercado regulado. E aí a gente consegue ter volume e outros tipos de projetos sendo acrescentados no nosso portfólio. A maior parte dos projetos que a gente tem comercializados voluntariamente nesse mercado brasileiro são projetos de manutenção de florestas em pé. Então, não tem tanta oportunidade e não tem tanto apetite do mercado para fazer coisas diferentes. O mercado quer coisas diferentes. E para fazer isso, a gente precisa desse mercado regulado. E tem várias regras que vão operar. Então, quais as indústrias que vão ser obrigatoriamente tendo uma conformidade com o que pode emitir os volumes e aquelas outras áreas que estão numa fase de transição, que é como a agricultura se encontra hoje. A agricultura não tem uma obrigatoriedade de ter metas de redução ainda. Mas isso não implica que a agricultura não tenha um papel importante na fixação de carbono ou na redução de emissão. E isso nos dá uma certa tranquilidade para mostrar que a agricultura vai ser parte desse processo. O uso da terra é parte desse processo. Então, vamos por parte. O Brasil, agora a gente já pode considerar que o Brasil tem um mercado regulado. Ainda não, nós vamos ter. Está em vias de criação do mercado regulado com regras mais específicas. O que é esse mercado regulado de forma muito simples? É aquilo que a gente faz no Brasil
precisa se comunicar com as metas globais que estão lá na convenção, lá nesse acordo que envolve vários países. Então, o que nós fazemos aqui, nós vamos ter que reportar e conversar com a convenção com as metas do país, né, que são as contribuições definidas por cada país. E essa questão da agricultura não entrar ainda nessa questão de estar regulado, é um padrão mundial ou é uma exceção Brasil? Não é o padrão mundial, o Brasil definiu isso, o Congresso definiu, vamos ver o que vai acontecer no Senado, para nos permitir adequarmos a alguma coisa que pode vir lá na frente. Então, eu acho que esse é um momento, assim, que foi uma saída, inclusive, política para a gente poder aprovar esse projeto de lei. Mas isso é importante, não significa que daqui 3, 4 anos, ou um período que nós discutirmos quando será oportuno, que a agricultura não vai ter obrigatoriedade. Mas não significa de novo, que a agricultura não vai poder desenvolver projetos de carbono. O que significa isso é que, assim, a agricultura não tem obrigação, e a cadeia de valor do agro não tem obrigação de atingir metas ou estar dentro dessas metas que foram estabelecidas para outros setores. Por exemplo, mineração, siderurgia, óleo e gás, que tem metas. E essas metas têm que ser cumpridas, e se não forem cumpridas nenhum regime de emissão e reduzir as emissões, isso é chamado cap and trade, né? Então, atingiu um limite, você pode comercializar ou comprar de quem está não emitindo ou vender se você reduziu as suas emissões.Esse é o regime de cap and trade, que provavelmente é o regime que a gente vai seguir. Agora, por outro lado, ainda não está regulamentado, mas existem vantagens e projetos para a agricultura. Existem vários projetos, agricultura. A primeira coisa importante que a gente tem que entender para a gente reduzir as nossas emissões é trabalhar com a questão do desmatamento. Então, a agricultura brasileira hoje, e aquela profissional, aquela inovadora, não está preocupada com desmatamento, e sim produzir mais na mesma área. Esse é o modelo de uma agricultura moderna, de uma agricultura que a gente quer para o país. Ou seja, zerar o desmatamento enquanto a gente aumenta a produtividade daquilo que a gente já usa o solo de uma forma inteligente. É só para ficar claro, porque quando você diz que não está preocupado com o desmatamento, é porque não é mais uma preocupação, porque ela não desmata. Só para ficar claro na comunicação. Exatamente, porque o desmatamento para nós é uma ineficiência e a gente tem que ser eficiente. E cada vez mais a gente tem demonstrado que a agricultura brasileira hoje, em relação a qualquer outra agricultura mundial, seja soja, milho, pecuária, que a gente está melhorando cada vez mais, mas nas principais culturas, especialmente soja, é onde a gente é a soja com menor pegada de carbono do mundo, comparado com qualquer outra parte do Brasil. O milho também. Então, a gente tem uma pegada de carbono, ou seja, a nossa soja é produzida com uma redução de emissão de CO2 que nenhum outro país do mundo tem. O etanol brasileiro, que vem da cana-de-açúcar, a cana-de-açúcar brasileira é a mais sustentável do planeta. Então, a gente tem cadeias de excelência e que a gente precisa cada vez mais melhorar e, portanto, o que nós fizermos de inovação precisa ser reconhecido no mercado para que a gente possa estar recebendo, inclusive, esse adicional que vem desses chamados créditos de carbono, que é um crédito que você vai gerar, você vai receber monetariamente porque você está trazendo uma inovação e essa inovação é quantificável a redução de emissão que você tem naquela sua linha, naquela sua cadeia de valor. Então, isso é super importante frisar. Acho que um ponto que essa mensagem é super importante, porque eu acho que a gente precisa contar essa história melhor e o agro tem que ser protagonista nessa história, porque pode agregar muito valor em mercados nacionais e fora do Brasil, porque o Brasil é exemplo disso. Assim, você mencionou alguns dados, tem outros, pode falar. Esses dias mesmo eu estava numa mesa de bar com alguns colegas de São Paulo, ninguém do agro, e eles estavam pegando um pouco no meu pé, colocando uns mitos aí, mas de brincadeira, né? E eu perguntei para eles, quantos você acha por cento do Brasil área destinada à agricultura? Eles todos estavam chutando números tipo 60%, 50%, e abaixo de 10%. Isso, 60% é a área conservada em floresta tropical. Esse é um número importante para deixar frisado aqui. Exato. A gente tem 60% do nosso território
conservado com cobertura florestal ou cobertura de vegetação nativa. Isso é um número, 60%. Aí depois a gente tem pastagem, que é mais ou menos 20%, e agricultura anual, milho, soja, todo o resto, cana-de-açúcar, eucaliptos, florestas plantadas, tudo. 10%. Em torno de 10% a 11%, dependendo de como a gente faz esse recorte. Então, a gente é muito efetivo. A gente usa uma parte... Só um detalhe importante, né? Eu vejo isso nos Estados Unidos. Né? Por ano, os Estados Unidos consomem 1 milhão de acre de floresta ou agricultura ou pastagem ou planta, não importa, com urbanização. Como os Estados Unidos mede, então tem um número lá. Como eles medem, eu não sei, mas 1 milhão de acre são destruídos para urbanização. Quase 400 mil hectares. Quase 400 mil hectares. É importante transformar em hectare que facilita. No Brasil, eu não sei quanto é. Mas São Paulo cresce todo dia, Ribeirão Preto cresce todo dia, Piracicaba cresce todo dia, Londrina cresce todo São dia. São José lá, por exemplo, toda aquela área de várzea de fazenda virou... Cuiabá cresce, Lucas do Rio Eu Verde. não conheço uma cidade, com exceção das muito pequenininhas, que estão estagnadas. Eu pergunto para todo mundo que está nos ouvindo, principalmente o pessoal que mora nas grandes cidades, as cidades crescem em cima de quê? Em cima de áreas, e áreas às vezes frágeis, e áreas marginais, e áreas que não são próprias para Mas é crescimento. fácil falar que a agricultura cresce em cima de florestas, mas as cidades crescem em cima de quê? É o desmatamento do bem. É o desmatamento do bem, né? Mas voltando, né? Mas foi muito bom esse ponto do João Vitor, porque tem que desmistificar. Inclusive, pessoal, o professor Weber... Todas as palestras que eu assisti dele, que são sensacionais, eu recomendo até fazer um jabá aqui do professor, não foi para isso que nós estamos aqui, mas as palestras dele são maravilhosas e ele defende a agricultura muito loucamente. Ele mostra esses números nas palestras dele. Normalmente eu tenho visto ele mostrar. E ele explica exatamente esse movimento, que a agricultura no Brasil ela é pujante com apenas 9,5% de áreas plantadas. Mas um ponto importante que eu queria voltar aqui a discutir, a gente é conselheiro de empresas, a gente tem treinamento, capacitação, planejamento também. E um ponto que está pegando nas empresas esse ano, que várias empresas estão fechando próximo do vermelho no agro, né? Então a história do agro é bonita, mas esse ano não foi tão bonito. As margens estão baixíssimas e tem um setor ganhando uma fortuna com o agro. Ninguém fala disso, eu quero aproveitar o podcast para falar. Quem mais ganhou com o agro em 2023? Banco. Cada empresa que a gente visita, os caras pagaram de juros 200 milhões, 150, 170, 400 milhões. Então, para o banqueiro, o agro está sensacional. Aí vem minha pergunta. O grande desafio das empresas do agro nesse momento é achar alternativas de baixar a taxa de juros ou de melhorar as margens. Muito bom. Ou de achar alternativas para viabilizar os negócios deles. E eu sei que você tem trabalhado muito nisso. O que você traria para a gente hoje de sugestões para as empresas começar a pensar que a pegada de carbono pode ser uma alternativa de negócio, que você está ajudando o mundo aí, mas é um negócio também. Com certeza. Assim, tem várias questões aí que você está trazendo. Primeiro, a gente vai chegar a 9,5 bilhões de pessoas logo, né? Então, daqui... Está chegando, né? Vamos chegar ali. Então, daqui nos próximos 20 anos, isso já está chegando e a gente vai chegar a 9,5 bilhões de pessoas que vão estar consumindo mais. Né? Não significa que só apenas a gente vai ter diversificação, mesmo se a gente for para o veganismo, então vai precisar mais de proteína vegetal, se a gente for deixar de comer carne, independente do seu hábito alimentar, a população da Índia, se uma população da Índia que tem 1,2, 1,3 bilhões de pessoas começar a consumir a mesma quantidade de proteína que nós de São Paulo consumimos, ou o pessoal de Nova York ou de uma outra cidade na Europa consome, a gente não vai ter essa proteína disponível. Ou seja, nós vamos ter que dar um jeito de produzir alimento na mesma área de forma sustentável. Esse é um negócio que é inevitável. E trabalhar com agricultura, produção de alimentos, não é para amador. Né? Então, ou seja, o que você trouxe é fundamental. As margens estão cada vez menores e se espera, a sociedade espera que a agricultura resolva todos os problemas. Problemas de escassez hídrica, problema de conservação da biodiversidade, ter alimento barato no supermercado que todo mundo quer pagar menos. Matriz energética.
como o etanol, fornecer energia, né, para transporte. Então, o etanol brasileiro abastece todos os nossos carros, né? E o carro elétrico não é panaceia. O carro elétrico é uma transição pequena e não vai resolver. Se você tem um carro elétrico numa matriz de carvão, como é nos Estados Unidos ou na Europa, ele não descarboniza nada, né? Então, o carro elétrico, para mim, é apenas um pedacinho do quê? Um mundo mundo. De um mundo não real. O mundo real é o mundo brasileiro, que já fez uma transição para a matriz veicular com etanol vindo da cana-de-açúcar, que tem a melhor... E que nós não valorizamos. E que nós não... E que eu acho um absurdo o Brasil não deu o devido valor ao que foi feito. Além do biodiesel também. Além do biodiesel, que nós conseguimos fazer uma transição sem desmatar, usando a soja, que é uma cultura super importante. Então, a sua pergunta é assim, como a gente fecha a conta e quem vai pagar essa conta, né? Porque, assim, se o consumidor final não quer pagar a conta, os donos das marcas não querem pagar o agricultor para fazer alguma coisa diferente, né? A gente está trabalhando com grandes donos de marcas. O que é dono de marca? É aquele que são os donos das prateleiras, né? As grandes marcas de alimento. Se você falar assim para eles, vocês vão pagar para o agricultor porque eles estão indo para a agricultura regenerativa, uma agricultura que fixa mais carbono? Ah, não, nós não vamos pagar mais para o agricultor. Ele tem que fazer porque ele tem que fazer. Ah, mas qual o benefício que o agricultor tem de uma transição para uma agricultura mais sustentável? Se ele não tiver algum benefício, quem que vai fazer? Quem que vai deixar de usar o seu carro em benefício? Quem que vai ser aquela pessoa generosa para o planeta? O agricultor é generoso para o planeta. Por que ele é generoso? Porque ele consegue fixar carbono, ele está conservando água, melhorando a qualidade do rio. Conservando mata. Conservando mata, ou biodiversidade, trazendo alimento barato. Agora, e no final das contas, a conta está ficando difícil de fechar. Então, onde eu quero chegar, que é a sua pergunta inicial. Se a gente não trouxer instrumento financeiro que vai valorizar isso, ou que vai pagar ou ter um desconto naquela taxa de empréstimo, porque a gente conseguiu medir alguma coisa que veio daquela cadeia do agro, eu acho que essa é uma saída. Os bancos têm que perceber que eles têm que ter uma taxa de desconto ou taxas de empréstimos mais baratos para quem faz o bem. Mas a gente precisa quantificar. Então, precisa mostrar, separar o joio do trigo. Aquele agricultor que conserva tudo isso, que traz um benefício, tem que ter um benefício quando ele capta dinheiro no mercado. Ele precisa. E lá no exterior, o mercado tem um apetite de desenvolver produtos financeiros para uma agricultura mais sustentável. Esse é um caminho. Então, bom ponto. Real que existe o caminho. Existe um caminho. A gente tem que convencer esses atores financeiros que essas margens podem ser reduzidas. Eles não precisam estar com essas margens tão grandes. Então, mas Weber, aí vem uma dúvida. Quem vai nos ouvir, eu até sei de umas pessoas que eu vou mandar o podcast que estão interessados nisso. Eles vão falar, não, mas aí eu vou ter que convencer. Então, não existe ainda a entidade financeira. Minha pergunta é, já existe entidade financeira que teria esses produtos? Já existe. São poucas instituições que estão desenvolvendo esses produtos financeiros para aplicar essas taxas com juros mais reduzidos. O Brasil tem no Plano Safra o ABC+, é um programa super interessante, mas ele trabalha com tickets muito pequenos, ou seja, para pequenos produtores, que é super importante engajar o pequeno produtor. Mas a gente tem que engajar toda a cadeia. Então, para isso, você tem que ter um mercado financeiro, esses produtos interessantes. Complementarmente a isso, você pode beneficiar o agricultor que ele faz alguma coisa lá e consegue medir. E essa medida hoje, aquilo que é tangível hoje, que eu vou pegar ele, que é o fruto mais baixo da árvore, é o carbono. Né? Não estou falando dos frutos escondidos, que tem agricultura, tem vários frutos escondidos na árvore que a gente vai ter que pegar lá na frente. Mas aquilo que é agora tangível vai ser o carbono. Então, o carbono complementa essa renda. Não significa que vai resolver todos os problemas. Mas é uma fatia. Dentro do que nós chamamos do Project Finance, ou do projeto financeiro da produção de soja, da produção de leite, da produção de carne, o carbono tem que entrar com uma linha ali que vai ajudar essa transição para um modelo de agricultura mais envolvido. O carbono sempre foi visto como uma moeda e ele vai ser regulado no mercado brasileiro pela CVM. Então, ele já está sendo caracterizado nesse projeto de lei que passou no Congresso
como um produto financeiro. Então, ele vai necessariamente conversar com os bancos ou com os órgãos que operam no mercado financeiro, que é a CVM. Então, para resumir o que nós estamos falando, o agricultor que faz o bem, que conserva carbono, água e outros produtos, outras externalidades, ele tem que ser reconhecido para isso. Ele pode ser reconhecido por uma taxa de desconto mais interessante. Então, aqueles que fazem tudo isso deveriam ter uma taxa de desconto plena daquele valor. Os outros vão ter uma matriz. E o carbono é uma outra linha ali para dizer assim, eu vou gerar uma receita para aquela pessoa que fixou 2, 3, 4 toneladas por hectare, porque ele está fazendo alguma coisa diferente. O que ele faz diferente? Ele faz cultivo mínimo, ele faz rotação de cultura, ele traz uma nova cultura ali para enriquecer o solo, ele deixou de usar fertilizante nitrogenado e está usando um biológico que vai potencializar o crescimento de bactérias ali que vão fixar nitrogênio, não apenas em leguminosas, mas hoje em gramíneas. Hoje a gente sabe da ciência que tem vários micro-organismos que são moduladores do crescimento vegetal, que facilitam o aumento do desenvolvimento do sistema radicular, fixa mais água, conserva matéria orgânica. Ou seja, nós temos solução hoje de prateleira e elas estão sendo utilizadas. A soja é um grande exemplo que deixou de usar fertilizante nitrogenado, porque a gente usa biológicos. Então, a gente economiza por ano 10 bilhões de dólares de economia de fertilizante nitrogenado. Imagine se a gente deixasse de importar os fertilizantes, especialmente de fósforo. O fósforo está no solo. Vou dar um exemplo aqui. Estamos falando de fertilizante que é com a matriz energética do óleo diesel que a gente movimenta a máquina e fertilizante, as duas maiores razões de emissão da agricultura, principalmente, se a gente tirar a emissão devido à mudança do uso do solo. Mas fertilizante e o combustível, o diesel, principalmente, são as duas razões de a gente tentar reduzir. Imagine se a gente, ao deixar de importar fósforo e já usar o fósforo que está no solo não disponível, porque a gente fica jogando fósforo, e o fósforo fica preso ali dentro. Para quem trabalha com fertilização sabe. Fica preso e não está disponível. Então, a gente já tem um estoque grande de fósforo e que o uso desses biológicos ia tornar esse fósforo disponível. Olha que maravilhoso. Eu não precisava fertilizar, mas eu vou colocar um biológico que vai disponibilizar aquele fósforo que não está disponível. Isso tem que ser reconhecido e dizer assim, eu estou deixando de trazer um fósforo importado de navio, chega aqui, tem a logística, tem um monte de coisa. Quanto de emissão evitada eu tenho só para usar um biológico? Além disso, eu não estou usando nitrogênio. O nitrogênio eutrofiza quando é mal usado. O nitrogênio ele é volatilizado. Então, imagine quanta coisa maravilhosa que a gente já faz, só que precisa ser reconhecido pelo mercado. E o carbono é a forma que o mercado deve reconhecer isso. Mas a gente tem que medir. Não adianta só falar. Então, agora, a outra etapa nossa aqui, que é a nossa jornada, é como medir isso e como envolver os profissionais atuais e os futuros nessa jornada. Os futuros são aqueles que vão levar essa mensagem para a sociedade. A sociedade quem que é? É quem está em São Paulo, que está consumindo alimento, que nem sabe de onde que ele veio. É o cara que está no Rio de Janeiro, que quer comer uma comida barata. É o cara que está no Nordeste, que tem restrição de caloria. E ali o Nordeste podia ser uma redenção, né? Se a gente fizesse alguma coisa séria. Com certeza. Porque tem água. Enfim... E o mundo vai precisar do Brasil. E o Brasil é o exemplo dessa transformação de agricultura. E nós estamos falando de uma agricultura séria, competente, e não só apenas de retórica. Nós não temos retórica, porque o agricultor não trabalha com retórica. Ele acorda cedo, vai dormir tarde e está trabalhando. Então, acho que é isso que a gente está querendo, é trabalho. É trabalho e trabalho com o inovador e trabalho para os futuros jovens. Né? É isso que a gente está querendo. Eu creio que dentro da agricultura regenerativa também, tem muita coisa que pode ser conectada com a agricultura com a pegada de carbono, certeza. Esse ponto é bem importante. Eu acho que assim, a gente está vendo agora um boom, né, na indústria de biológicos, né, tanto fertilizante quanto defensivo. Inclusive, para algumas pessoas não sabem, o Brasil é líder em aplicação e uso de biológicos no mundo. Se você for ver aplicação média em agricultura, o Brasil está bem na frente. Mais um ponto que coloca o Brasil como protagonista dessa transformação, como o professor colocou. Mas eu vejo que a maioria das indústrias ainda não conseguiu medir e começar a fazer essa ligação com carbono.
carbono. E acho que isso vai ser uma grande amarração com essa questão financeira, como você colocou, e para gerar mais valor em mercado, porque não só o produtor ele tem que ser reconhecido, como você colocou, ele tem que ter algum tipo de benefício para isso, como na comercialização, ele tem que conseguir agregar valor nisso. E o quanto que a sociedade está disposta a pagar mais por esse esforço também. Então, acho que é uma oportunidade boa também para a indústria de biológicos ajudar nessa transição, porque é essencial para isso. Aproveitar a oportunidade disso, né? Para capturar mais. Eu acho que esse é o futuro, inclusive, da indústria de agroquímicos. Né? Todos os grandes produtores de agroquímicos estão olhando o que o Brasil está fazendo com biológicos. Todos. Porque o Brasil está sendo inovador em agricultura tropical, que é muito mais difícil do que você fazer agricultura Com temperada. certeza. É muito mais difícil você fazer agricultura nos trópicos que você fazer em ambientes temperados. Né? Dinâmica de pragas, de doenças, a questão de... Erva daninha, Nos mãe Estados inferno. Unidos não se aplica nem fungicida em várias lavouras. Então a gente está fazendo uma transformação absurda. Né? Quando você entramos na faculdade, João Paulo, a gente importava alimento. Eu lembro bem disso. Né? Eu entrei em 82. Né? Também. Então, em 82, a gente importava 50%, dependendo das culturas, pelo menos 50% do nosso alimento. A gente importava 50%. Hoje, o Brasil é o maior exportador hoje de carne bovina, é o maior de frango, é o segundo de carne suína, é o maior exportador de suco, é um dos maiores produtores de açúcar e álcool, é o segundo ou terceiro maior exportador de café. Enfim, a gente deixou, numa jornada de 40 anos, a gente deixou de importar para ser o grande contribuidor, inclusive, do PIB. Vem 1/4 do PIB. Da segurança alimentar planetária. Né? Nós não estamos falando só do nosso quintal, nós estamos falando de segurança alimentar planetária. E nós não nos comunicamos adequadamente. Eu acho que quem mais se comunicava adequadamente, não é da sua época, da época do seu pai, era o Chacrinha. Porque ele falava assim, quem não se comunica, se estrumbica. Então, a gente precisa comunicar isso. Comunicar para quem? Para a pessoa que está na cidade, para o jovem, para as escolas onde os jovens vão, que as escolas não têm, inclusive, material didático para falar sobre essa agricultura. Porque o que eles veem, os materiais didáticos, é que a agricultura causa problema ambiental, perda de biodiversidade, desmatamento. Um ponto importante que você está falando, eu ia falar ali atrás, e ainda bem que você trouxe isso que eu lembrei que eu ia te falar. A questão do carbono, com regulamentado ou não regulamentado, existe a questão de que nosso país exporta demais. E a imagem nossa precisa melhorar. Nossa imagem precisa melhorar interna e externamente. Então, a questão do carbono ela é necessária para que a gente tenha uma história melhor para contar. Então, é a questão da sobrevivência do planeta, é a questão da sobrevivência da raça humana, é a sobrevivência do nosso país, sobrevivência da agricultura, é a questão de negócio, você pode transformar isso num negócio. E também, você tem que encaixar isso dentro de ESG, não vamos esquecer do ESG. Com certeza. E você encaixa isso dentro de ESG. E a questão da história que você conta. Porque você tem que contar uma história. Nós precisamos transformar isso numa boa história. Com certeza. Porque nós não estamos sendo bem vistos. Não. E assim, só para dar um exemplo, a grande limitação do crescimento de algumas indústrias é a falta de gente. A indústria de óleo e gás hoje está tendo, e de mineração, então você perguntar para quem faz recrutamento na Vale. Tem pouca gente jovem que quer trabalhar na Vale. Pelos problemas, pela imagem. Então, estou falando da Vale. Agora, a indústria de óleo e gás também. Então, eu quero ter um engenheiro de óleo e gás. O cara fala, não, para que eu vou fazer indústria de engenharia de óleo e gás? Porque é uma indústria que vai terminar. E é uma indústria que carrega uma imagem muito negativa. Então, o que nós precisamos reverter? Não estou falando que essas indústrias são negativas ou não. Você não está defendendo a indústria, está dizendo a consequência do que aconteceu. A consequência. Agora, a agricultura, nós precisamos mostrar para o jovem que a agricultura continua sendo a profissão, continua sendo uma área do futuro. Beleza. Por quê? E por que a gente teve inovação no Brasil? Aonde são as áreas que a gente tem competência no Brasil? Nós não vamos falar, além de algumas áreas de excelência que a gente teve em TI, nós estamos em Campinas aqui, falando aqui nesse lugar maravilhoso. A Campinas é um centro de tecnologia de informação, de comunicação, de ciência de dados. Piracicaba virou um centro de inovação. Piracicaba virou um centro de inovação do agronegócio, que acaba atraindo nessas áreas gente.
Então, gente é fundamental. Se a gente não tiver gente nova, engajada com essa transição, nós não vamos para nenhum lugar. Mas, então, professor, aí vem um ponto, né? É importante. Até no começo você falou da cabeça do empreendedor, das pessoas. Você, literalmente, é um cara que, se por um lado você é uma das pessoas que mais conhece de carbono e pode ajudar as empresas com isso, você mexe com gente todo dia, porque você é professor, está numa escola super reconhecida no Brasil. Idades, né? Com múltiplas idades, com formação de gente todo dia. Você dá palestra por aí, ou seja, você mexe com o produto que mexe com a agricultura, que é o produto humano, que é o agrônomo ou o futuro agrônomo. E aí? Nós precisamos dessas pessoas engajadas, nós precisamos dessas pessoas com modelo mental para um país que abastece o mundo. E como você vê isso hoje? Olha, assim, aí a gente não pode ter uma visão dizendo assim, nossa, quando eu entrei na faculdade os alunos tinham esse comportamento, depois... Eu acho que não, a gente está mudando, a gente está vivendo uma transição geracional, né? Então, os jovens têm outras ambições, né? E os jovens hoje precisam ser capturados por algum propósito. Se a gente conseguir, eu acho que eu estou falando nós, da nossa geração, que é mais antiga, que tem experiência, conseguir conciliar com a energia, com o propósito, que a gente conseguir demonstrar para os jovens que isso é fundamental, eu acho que a gente consegue fazer com que eles sejam um outro passo nessa transição para outra agricultura, para uma outra agricultura, não aquela que a gente viveu, mas para uma agricultura que vai continuar sendo inovadora. Então, mas para isso a gente tem que ensinar de outro jeito, a gente tem que trabalhar com a cabeça dos jovens, e não é só a questão das questões técnicas, hoje que são os chamados hard skills, né? Os hard skills hoje mudam tanto. O que eu aprendi de biológico não tem nada a ver com o que está sendo ensinado hoje, né? O que eu aprendi sobre máquinas autônomas nem existia. Nem existia. A gente não tinha computador, É importante o pessoal nos ouvir que um dia não existiu o computador, tá, gente? Um dia não existiu o celular, é importante ficar claro isso, tá? A gente viu do disco grande, do disco pequeno, do CD, do pendrive, do coisa, da música. Então, nós vimos Spotify, e agora a nuvem. Então, a nuvem. Então, nós temos que entender que o jovem está acompanhando isso, só que o jovem só viu o digital. Agora, ele precisa trazer para a realidade. Então, acho que isso é uma outra coisa importante. A gente precisa mostrar essa outra realidade para esse jovem que é muito mais digital, mais conectado e mais preocupado com o propósito. Então, se a gente conseguir fazer um clique para ele e falar assim, gente, o propósito seu é produzir alimento, não é a agricultura, é você saber usar inteligentemente essa paisagem. Eu falo para mim que os agrônomos são os gestores de uma paisagem. Eles têm que ser os arquitetos da transformação do mundo. Porque se eles não se empoderarem disso, por que eu vou estar engajado com um negócio que está lá na frente? Não, a gente tem que mostrar e demonstrar, porque não adianta só falar, a gente tem que demonstrar que esses futuros profissionais vão ser esses arquitetos da transformação. Então, é isso que a gente tem que fazer. E só isso a gente vai ter uma garantia que a nossa agricultura, e não apenas a brasileira, a mundial, vai contribuir para o planeta, para a estabilização da temperatura, do clima, de usar o recurso, da água, da biodiversidade, porque o planeta precisa da gente. A gente quer ter uma transição super importante para uma nova agricultura e eu acho que os jovens são parte fundamental dessa equação. Não mais nós, né, que a gente já fez a nossa parte. A única certeza que nós temos hoje, né, professor, nos colocando aí juntos nessa jornada, é que eles vão entrar e nós vamos sair. Então, isso Exatamente. É certeza. Agora, tem que resolver essa equação. Agora, nessa questão, eu realmente sou como você no aspecto de entender que entre os jovens tem muita gente boa, entre os mais velhos tinha muita gente boa e também tinha gente ruim, e que é normal em cada geração. Mas hoje existe uma reclamação muito grande de uma desconexão de uma parte dos jovens, e tem muita gente boa, mas tem uma desconexão, frente ao tamanho das necessidades e a demanda. Porque, gente que nos ouve, a demanda para o agro vai sempre existir, é uma bela profissão e tem emprego sempre. Mas tem um montão de gente reclamando que não tem emprego, é engraçado isso. Hoje, todas as empresas que a SMP trabalha, todas, sem exceção, todas têm vaga.
E todas estão demorando para preencher as vagas. E todas tinham um monte de vagas. Por exemplo, o ano passado foi um ano de crise. E todas tinham vaga todo dia. Eu não conheço uma empresa que a ZMP trabalha hoje, a gente trabalha com um portfólio legal de empresas, que não tem uma vaga para agrônomo. E para gerente, então, tá um terror. E eu falo assim, engraçado, nós acabamos de sair de uma crise. Tem empresas demitindo e todas as empresas têm vaga. Por quê? Porque a questão é o perfil. Então agora eu vou te fazer uma pergunta capciosa. Você falou um negócio legal, o cara tem que ter um propósito, ele tem que sentir um engajamento. Por que muita gente não quer trabalhar para a Vale? Porque ele não se identifica. Pô, a Vale paga bem pra caramba, treina pra cacete, conheço gente de lá. É uma empresa que o cara pode fazer uma carreira fantástica, né? Viajar o mundo inteiro. Mas as pessoas não se identificam com o quê? Em tese, com o propósito. Pode ser que ele entra lá dentro e vai sentir com que certeza. É totalmente diferente. Mas a mídia traz uma percepção que a gente não conhece a Vale. A gente conhece o que a gente vê na TV. Muita gente que nos ouve aqui também não conhece a agricultura, conhece o que vê na TV. Agora, esse jovem que faz uma agronomia e tal, tem muita gente desconectada. Eu sinto que hoje tem um problema sério de liderança também, né? Tem os líderes dentro do agro que precisam fazer essa passagem de bastão. Sim. Como você vê isso, né? Você teria uma sugestão? Você vê alguma coisa? Você vê onde a gente está falhando? Porque você conversa com os dois lados, porque você não conversa só com o jovem, você está direto com a liderança. Sim. Você tem alguma sugestão, alguma recomendação? Não, você tocou num ponto que é fundamental. Assim, eu vou tentar ser ambicioso de trazer algumas reflexões para que a gente coletivamente... Então, primeira coisa, eu acho que a gente tem que trabalhar isso coletivamente. Não é só a academia. A academia não pode ficar desvinculada do que está acontecendo no mercado. Às vezes, isso eu faço a meia-culpa aqui. Às vezes, a academia ou quem está na universidade está olhando muito mais aquilo que ela está produzindo de ciência desconectada da realidade do campo. Então, eu acho que é importante a academia continuar tendo solidez na ciência, mas precisa ter uma ciência que se comunique com a realidade. Então, esse é um lado falho que precisa ser trabalhado. O outro lado falho é assim, o mercado também tem desconfiança da ciência ou desconfiança da academia. Não, mas aqueles caras não estão na vida real, não sabem, então, por isso que eles não sabem, eles ensinam, né? Então, tem muita... E às vezes ignora coisas boas e que poderiam agregar. Então, eu acho que assim... A ambição aqui é construir pontes. Se a gente for um construidor de pontes com alicerces profundos, a gente vai conseguir fazer com que essas coisas, esses mundos que não podem estar desconectados. Então, a desconexão desses mundos da realidade e da academia que forma a gente, eu acho que isso ajudaria muito a formar novas lideranças. Eu acho que a gente precisa de novas lideranças e as lideranças precisam vir também do respeito da geração antiga, né? Porque às vezes tem uma questão do jovem, ele entrar numa empresa e amanhã ele quer ser o CEO daquele negócio. Então eu tenho colegas que falam assim, pô, eu não vou contratar os caras que estão vindo, inclusive da Exalc, porque amanhã eles já vão querer ser o CEO do negócio. Se não contrato alguém da Exalc, agora falando assim de experiência de colegas, eu prefiro contratar um cara que tem mais pé no chão, tal, que não tem essa arrogância. Então aqui não significa que todos formados em alguma escola ou outra têm essa arrogância. Mas a gente tem que mostrar para o jovem que aquela liderança mais sênior é fundamental, porque se você não aprender com aquela senioridade, quem vai te ensinar? Você aprende com os erros, você aprende com a experiência dos outros. Então, eu acho que a gente conseguir ter essa mescla geracional e isso fazer com que esse negócio gere um ecossistema de idades diferentes. É que nem numa floresta. Numa floresta eu tenho uma plantinha jovem, uma plantinha juvenil, uma plantinha adulta, uma planta super grande. Está todo mundo convivendo ali. Então, essa convivência é muito salutar para que a gente quebre um pouco esse gap que a gente tem, né? Porque a gente está tendo uma exclusão geracional do velho, do mais velho, né? Das pessoas que são mais velhas e que são menosprezadas pelos jovens também. Então, tem essa questão de como a gente conciliar. Eu acho que isso, a questão dos treinamentos em conjunto, de a gente... em conjunto, que eu digo, não é só tratar o jovem, não, nos treinamentos. É como que o jovem aprende com a senioridade e a senioridade aprende com essa energia do jovem a se comunicar e aí a gente gera novos talentos que são futuros líderes, né? Então, acho que a liderança é esse exercício de a gente abdicar da nossa questão pessoal e de ver assim como coletivamente a gente vai crescer juntos. E a gente precisa
para crescer, precisamos estar junto. E junto é construir ponte. Então, essa é a minha sugestão. E vocês que trabalham no dia a dia, na formação de gente, acho que até nos treinamentos de vocês, talvez ter módulos que facilitem essa comunicação e essa, a partir de narrativas sólidas, de exemplos, de coisas concretas, mesclando esses diferentes pontos de vista, essas diferentes experiências, eu acho que isso é muito salutar para formar novas lideranças. Fala, João Vitor. Não, eu acho que nesse ponto, gostei muito do que você falou, que o ano passado, que foi um ano duro para o agro, para a indústria de insumos foi muito pesado, né? Isso ficou muito evidente, porque a gente viu algumas jovens lideranças que são pessoas competentes, são pessoas talentosas, mas não pegaram a primeira crise da carreira delas, a primeira crise real. E a gente vê daí o valor da casca grossa, da experiência, né? da resiliência, da calma, da paciência. E isso foi muito evidente em vários nossos clientes, onde, inclusive, alguns das empresas que a gente trabalha, falam, pô, a gente precisa trazer gente mais sênior, mais velha pra dentro, porque, cara, não dá pra viver dessa afobação, não dá pra ficar trocando estratégia a cada uma ação que dá errado. Então, esse valor ainda da senioridade é muito grande. Ao mesmo tempo que, obviamente, você tem que injetar ideias novas. Você não pode ficar só com aquela mentalidade antiga, mas isso que você falou é muito evidente na nossa experiência de dia a dia. Mas então, o que até porque a gente vai ter que encerrar, o que o Weber estava falando, eu estava pensando aqui, né? Fiquei meditando aqui. E ele fala assim, acho que uma palavra legal para a gente encerrar aqui é construir pontes. O mundo ficou muito, depois da pandemia, ficou muito assim. Ou você é vermelho ou você é azul. Ou é 0-1, né? Ou você é cinza, ou você é preto, ou você é branco, ou você é vermelho, ou você é azul, ou você é amarelo, ou você é verde. E a vida não é assim. Não é assim na nossa família. Sim. Se você fechar sua família dentro de uma sala e falar assim, agora ou você é verde ou você é amarelo, você não vai chegar num acordo. Com certeza. Se você não é assim dentro da sua família, que dirá numa comunidade, num ambiente social. Então a gente tem que tomar um pouco cuidado, né? Os jovens não são todos iguais, os mais velhos não são todos iguais. A agricultura não é ingrata igual ao povo mais urbano pensa, mas nem todo povo urbano pensa isso. Então cuidado da agricultura em pensar do povo urbano. O Brasil não é ingrato como a Europa acha que é, e nem toda a Europa pensa que o Brasil é tão ingrato assim. Ou seja, a gente tem que modular um pouco isso, né? A Vale não é ingrata como algumas pessoas acham que é, e as pessoas também têm que... Então, a gente tem que construir ponte, entender os dois lados, abrir mais a cabeça, quer queira, quer não queira. A única certeza que nós temos é que cada dia o mundo vai estar mais inóspito. Se a gente não contribuir... É a questão do carbono, por exemplo. Carbono é bom para todo mundo que está nos ouvindo. Com certeza. De A a Z é bom para todo mundo, mas se ficar parado, não vai mudar nada. A nova geração, para os mais velhos, se está certo ou se está errado, quem vai ficar são eles. A cada dia, a nova geração é a nova geração. Então, tenta fazer uma nova geração melhor. Porque a mais velha só cabe... Cara, nós vamos ter que sair uma hora. Então... Tudo é necessário. O mundo é assim, o mundo vive em perfeita transição. Então, eu acho legal como essa frase, né? Vamos construir pontes e ser mais razoável. Com certeza. Que é isso que a gente precisa. Professor, eu estava ouvindo você falar de carbono agora há pouco. Falei, poxa, eu adoro aprender. Eu acho que o homem só envelhece quando parar de aprender. Eu já assisti várias palestras suas, né? E eu pensei assim, poxa, a gente quando contrata você para uma palestra, tem tanto assunto que você fala um pouquinho de cada coisa. E você estava falando de carbono, eu falei, poxa, quanto o povo brasileiro não conhece nada disso. Com certeza. E eu preciso como a gente precisa sentar uma hora contigo para falar só sobre esse tema. Como também a questão dos jovens. Então, eu queria comunicar a todos, o professor trabalha aqui na Exalc, mas se precisarem dele, tá aqui, é muito fácil acessá-lo, né? E eu acho que esse tema tem que ser discutido bastante. Quero te agradecer muito. Eu acho que a gente vai ter que voltar aqui uma hora para discutir ou um tema ou outro, porque tem muita coisa. E na medida onde essas regulações do carbono foram caminhando, eu acho que vai criar muitas dúvidas, sim. Assim como cria quando teve a PL do agro, outras coisas. Acho que vai ser uma bela oportunidade, às vezes, para trazer o professor de volta e a gente debater um pouco mais na prática como a gente pode operar nesse ambiente.
Será um prazer para mim e espero que... Eu agradeço, é sempre legal bater um papo com vocês e estar aqui na grande nação corintiana, né? Tá com certeza, a próxima vez já teremos outros títulos, porque agora esse ano vai ser assim, né? Título em título. A gente só tomou, né? Já nos últimos anos a gente não conseguiu ganhar nada, né? Corte isso da edição, corte isso. A gente não ganhou nada, mas tudo bem, vamos em frente. Isso. Não, brincadeira, pessoal. Mas chegou a nossa hora, né? Começamos bem já o ano, né? Então, mas muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Prazer. E que a gente continue Estou sempre à disposição de vocês e saibam que vocês são uma inspiração para mim, porque vocês estão ajudando a trilhar o caminho com tantas organizações importantes do agro brasileiro e vocês são um exemplo de muita competência dedicada ao agro e propósito. Muito obrigado. Que legal, muito obrigado. Obrigado, viu, professor? Tamo junto. E, pessoal, esse foi, então, mais um episódio do Prosas MP com o Weber do Amaral. A gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço a todos.